Nesse vídeo eu vou falar sobre as possibilidades que o Botafogo tem nos sorteios da segunda fase da Libertadores e também falar um pouco das projeções para o ano de 2026, principalmente no que diz respeito às negociações que estão em andamento no Botafogo, mas, obviamente, é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço para vocês agora, no comecinho desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho também para receber as notificações de conteúdos novos aqui do canal do Caboclo. Considere tornar-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Um cafezinho por mês e você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já recebeu e você que ainda não é membro só está vendo depois de todo mundo. Então não perca tempo, torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo agora. Só clicar nesse botãozinho aí embaixo que está escrito Seja Membro e correr para o abraço. Você também pode colaborar com o canal enviando um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com. E você pode deixar sua dúvida, pergunta, sugestão, crítica, o que você quiser, que eu faço questão, obviamente, de ler aqui durante os vídeos no canal do Caboclo. Com a definição da final da Copa do Brasil com o pior cenário possível, né? E a gente vai poder dizer assim, pô, o Botafogo precisava que Cruzeiro, que era favorito, e Fluminense, que era favorito, apenas confirmassem seu favoritismo e fizessem a final da Copa do Brasil, garantindo assim o Botafogo na fase de grupos da Libertadores, ocorre exatamente o contrário. Mas eu não vou ficar reclamando aqui de Cruzeiro, de Gabriel Barbosa, de ter sido displicente na hora do pênalti. Aliás, vamos abrir um parênteses rapidinho aqui. Já tinha uns desavisados que entravam nas lives aqui, fazendo campanha, pedindo Gabriel Barbosa no Botafogo. Gente, a galera começou, inclusive, a fazer campanha, né, a favor de Gabriel Barbosa. Que fique muito claro para essas pessoas agora, né, quem é Gabriel Barbosa e o quanto que esse cara, na verdade, só tem mercado para aqueles times que ficam correndo atrás de grife, de jogador caro e que não entrega nem metade daquilo que custa, né, para os cofres do clube, né? Fecha parênteses. E o Fluminense, que acabou sendo também derrotado pelo Vasco da Gama, ambas disputas, né, nos pênaltis, né? E infelizmente o Botafogo não está na fase de grupos, o Botafogo entra na segunda fase da Libertadores. Mais um parênteses que eu vou abrir aqui. Toda vez que a gente ficar falando em pré-Libertadores, né, que eu, na verdade, não gosto dessa nomenclatura, acho uma tremenda bobagem, foi uma coisa que começou com grande mídia, né, para valorizar apenas a fase de grupos. Será que a gente vai ter que começar a falar também de pré-Copa do Brasil? Porque, assim, primeira fase da Copa do Brasil, segunda fase da Copa do Brasil, equipes que estão classificadas, por exemplo, para Libertadores ou até para a Sul-Americana, nem sequer participam, né? Botafogo, por exemplo, entra apenas nas oitavas de final na terceira fase, se eu não me engano, da Copa do Brasil, e a gente não usa a nomenclatura pré-Copa do Brasil. Por que a gente vai usar pré-Libertadores? A Conmebol não usa, não reconhece, não existe esse termo pré-Libertadores. É primeira fase, segunda fase, terceira fase e aí fase de grupos. O que não diminui, né, um pouco o vexame que foi para o Botafogo não conseguir se classificar com as próprias pernas para a fase de grupos da Libertadores, porque teve todas as chances do mundo, e aí a gente vai pensar aqui, ó, empate ridículo contra o Mirassol depois de estar ganhando de 3-0, empate ridículo com o Santos depois de estar ganhando depois de estar vencendo, e aquela equipe do Santos fraquíssima, né? Além disso, nós perdemos 4 pontos para o Vitória, foram 2 empates em 0-0 com Vitória nesse campeonato. Então, assim, gente, a gente não fez por merecer, a gente poderia ter feito a nossa parte, a gente não fez, e eu não vou ficar aqui reclamando de centroavante de time adversário, de jogadores de time adversário. Gente, não, eu vou olhar para dentro, né, da nossa própria casa, e se tiver que criticar o que tiver que criticar dentro da nossa própria casa, é isso que eu vou fazer, né? Basicamente é isso. O fato é que nós vamos entrar na Libertadores na segunda fase, a gente entra em fevereiro, né, em pleno carnaval, a primeira fase da Libertadores. Deixa eu só conferir as datas aqui, elas vão ser disputadas entre os dias 18 e 25 de fevereiro. Se a gente passar da segunda fase, a terceira fase é disputada entre os dias 4 e 11 de março, né? E a gente não poderia, né? A gente poderia não ter que disputar esses jogos tão cedo,
né, no ano e deixar para entrar na Libertadores ou começar a nossa disputa, nossa jornada na Libertadores, apenas na fase de grupos que ocorrem lá em abril, né? De 8 de abril a 27 de maio. Então, como o Botafogo não teve a competência de se classificar para a fase de grupos, vai ter que passar pela segunda e terceira fase. E aí, eu vou colocar para vocês aqui na tela quais são os possíveis adversários do sorteio que o Botafogo vai enfrentar, dos times que o Botafogo podem enfrentar na segunda fase da Libertadores, e vou colocar aqui o pior cenário, o melhor cenário e pior cenário, para a gente entender o caminho do Botafogo, então. Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela para vocês os possíveis confrontos, né, da Libertadores esse ano, na segunda fase, que o Botafogo. Lembrando que o Botafogo entra no pote 1, tá, na segunda fase. Aí muita gente pergunta: pode enfrentar o Bahia, que também vai entrar na segunda fase? Não. Bahia também cai no pote 1, né? São várias equipes. Então, vou colocar aqui, para resumir, vou colocar apenas as equipes que podem entrar no pote 2. Aqui são o Liverpool do Uruguai, o Carabobo da Venezuela, o O'Higgins do Chile. Aí tem Bolívia 3, né? Porque tem 3 times aqui disputando vaga, né? Aqui, que é o The Strongest, o Blooming e o Nacional Potosí. E também tem 3 times do Equador disputando essa vaga, né? Vindo do Equador, que é o Barcelona de Guayaquil, né? Ou a LDU, e mais um clube que vem da primeira fase, né? Então a gente precisa entender quais são os clubes que vêm também da primeira fase, né? Que é o 2 de Maio, do Paraguai, Alianza Lima, do Peru, Deportivo Táchira, da Venezuela, Juventud de Las Piedras, do Uruguai, Universidade Católica, do Equador, e aí tem Bolívia 4, porque são 4 times que podem vir da Bolívia, né? O Strongest, do Blooming ou San Antonio Bulu. Aliás, Bolívia 4, não 4 times, vaga 4, né? É o The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulu, beleza? Então, o melhor cenário para a gente, na minha opinião, seria a gente enfrentar ou o Liverpool do Uruguai, que é uma viagem até mais curta. O Carabobo, embora seja uma viagem muito longa, mas, gente, o Carabobo é uma equipe muito fraca. O Botafogo se complicou à toa com aquela coisa do Renato Paiva não conseguir ganhar de ninguém fora de casa. Fez um jogo muito amarrado aqui no estádio Newton Santos e depois, quando foi enfrentar o Carabobo lá na Venezuela, fez um jogo assim medonho, que não precisava ter corrido o risco que correu, e a gente foi salvo pelo gongo no finalzinho do jogo com aquele gol do Cuiabano, né? Mas, gente, muito fraco, e se tiver que ir lá para Venezuela jogar contra o Carabobo de novo, na minha opinião, a gente estaria no lucro, tá? O O'Higgins do Chile, que também é uma equipe que não mete medo ninguém, o Blooming da Bolívia, o Alianza Lima do Peru, talvez seja um adversário mais tradicional aqui, mas também, né, gente, não dá para a gente ficar temendo a Alianza Lima, né, no Peru. Deportivo Táchira, na Venezuela, Juventud de Las Piedras, do Uruguai, e o Bulu, né, o glorioso Bulu da Bolívia. E eu coloco isso aqui como melhor cenário porque nenhum desses jogos aqui é na altitude, né? E desses adversários todos aqui, o único que eu diria aqui que talvez poderia colocar um pouco mais de dificuldade seria o Alianza Lima, né? Mas ainda assim não vejo a Alianza Lima como uma grande pedra no caminho caso a gente tenha que enfrentá-los. E o pior cenário, obviamente, seria jogar contra o The Strongest da Bolívia, que joga em La Paz, numa altitude de 3.600 metros. A LDU de Quito, obviamente, que também costuma ser muito pedra no sapato do Botafogo, nos eliminou esse ano, né? E justamente na fisicalidade, que é algo que eu entendo que o Botafogo esteja tentando diminuir esse déficit nesse momento com as possíveis contratações que vêm sendo ventiladas, que joga em Quito a 2.850 metros. Eu também gostaria muito de evitar o Barcelona, né, do Equador, o Barcelona de Guayaquil, porque, na minha visão, né, é sempre uma equipe muito chata de enfrentar. O próprio Corinthians caiu para eles e não queria, realmente não gostaria de enfrentar o Barcelona. Beleza? Então, isso aqui seria o melhor cenário, pior cenário para o Botafogo. Agora, tem um detalhe interessante do fato de que a final da Copa do Brasil vai ser disputada entre Corinthians e Fluminense, que acabou que a 8ª vaga para Libertadores não foi aberta e o São Paulo, que seria o clube beneficiado, acabou ficando de fora da Libertadores 2026, vai disputar apenas a Sul-Americana. Por que eu falo que isso é um fato curioso? Porque o Botafogo, está todo mundo vendo aí,
tem negociado com jogadores do São Paulo. Pablo Maia e Ferrarese, por exemplo, já deram o seu ok, já aceitaram os termos do Botafogo. Falta então os clubes se acertarem. E aí é que eu vinha tendo arrepios de ver as notícias de jogadores que vinham sendo envolvidos nessa transação com São Paulo. E agora, como é que vai ficar essa negociação agora que o São Paulo não vai mais se classificar para a Libertadores? Será que jogadores do Botafogo, que ainda que seja na segunda fase, mas vão disputar a Libertadores 2026, vão querer trocar realmente o Botafogo pelo tricolor paulista? Será que vai ser negócio para eles? Será que Savarino, Tuco Correia ainda poderiam, de repente, ser envolvidos, né, nessa transferência, nessa troca? Né? Mesmo jogadores como o Matheus Martins, que aparentemente constava na lista e já completamente descartou a possibilidade de se transferir, inclusive para qualquer equipe do Brasil, o que, na minha opinião, seria até um erro, né, para o staff do Matheus Martins entender uma coisa importante, que o jogador precisa de minutagem, o jogador precisa jogar. O Matheus Martins jogou muito pouco, se machucou demais, né? E isso talvez, as coisas talvez estejam até conectadas. Se você jogando pouco, quando você joga, né, pelo fato de você estar com pouca rotatividade, você acaba também aumentando o seu risco de contusões, lesões musculares. Haja visto também o fato de que a propensão de jogadores do Botafogo para lesões musculares é muito grande, enquanto o senhor Luca Guerra não for desligado da equipe técnica do Botafogo. Porém, então a gente tem que ficar de olho de como vai ficar essas negociações, como ficarão essas negociações entre Botafogo e São Paulo. Será que o Botafogo vai conseguir fechar a negociação com São Paulo por empréstimo do Ferrarese e do Pablo Maia? A gente precisa aguardar para ver. Agora, Botafogo considerar, cogitar, né, empréstimo do Vitinho, ou considerar negociar o Vitinho com São Paulo, o que vocês têm na cabeça, gente? Que tipo de negócios são esses que o Botafogo está fazendo? Ah, o Vitinho está insatisfeito no Brasil, o Vitinho quer voltar para a Europa, ah, o Vitinho tem medo da cidade do Rio de Janeiro, ah, o Vitinho tem problemas com a torcida do Botafogo, porque a torcida do Botafogo pega muito no pé dele. Gente, francamente, né, qual jogador no Brasil hoje é uma unanimidade em seu clube? E morar no Rio de Janeiro é um privilégio para quem tem os privilégios que jogadores de futebol de alto rendimento, que jogam em clubes de ponta, têm. Esses caras andam de carro blindado, com segurança, esses caras frequentam lugares que, teoricamente, na cidade, nem são lugares perigosos. Não, por favor, gente, vamos pensar direito o Botafogo, porque Vitinho é lateral de seleção brasileira, é jogador que pode nos dar, inclusive, um bom retorno financeiro, aparecendo uma vaga. O empresário dele é que tem que correr atrás, né, de conseguir, de repente, uma boa colocação para ele num clube no exterior. E, Vitinho, se o seu empresário não tem competência para isso, arruma outro empresário, que, pô, pelo amor de Deus, se você chega na seleção brasileira, né, e você está jogando a bola que você está jogando, e os clubes do exterior não estão vendo você fazendo isso, não estão vendo você jogar, existe um grave problema aí com o seu staff. Beleza? Se você curtiu, eu peço para você aí que deixe o seu like, né, nesse conteúdo, se inscreva no canal também e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Considere tornar-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E também, se você quiser contribuir, envia um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo aqui no canal do Caboclo. Um grande abraço. Tchau, tchau.